Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso Direito Constitucional em Revisão e para falar de um assunto extremamente importante, recorrente em todas as provas, todas as bancas examinadoras, o artigo 5º. Então, uma revisão rápida aqui sobre o artigo 5º da Constituição, mas antes da gente começar, ó, siga-me no Instagram, tá? @prof_Emerson Bruno aqui, ó, inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube e dê o like aí, ó, não esquece o like no vídeo, tá? Caso você tenha gostado da aula, do vídeo, não esquece de dar o seu curtir, o seu like aí. Isso é muito importante para o projeto, gente, o engajamento de todos vocês no canal da Editora Atualizar. Fico muito feliz, tá? Na hora que as pessoas reconhecem que a Editora Atualizar, que o canal da Editora Atualizar é o melhor canal para ensino jurídico e para ensino de concursos públicos no Brasil, que as aulas ministradas aqui têm muita qualidade e sempre de forma gratuita, tá? Então não esquece o like, não esquece de se inscrever no canal, siga-me lá no Instagram, tudo isso é importante para a gente, todo esse engajamento é algo realmente muito importante. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é a nossa revisão sobre o artigo 5º da Constituição. Primeira questão que a gente encontra sempre em todas as bancas examinadoras, as questões relacionadas ao caput do artigo 5º. E logo no início do artigo 5º eu tenho assim, ó, todos são iguais perante a lei. Opa, estou falando de uma igualdade, mas uma igualdade do ponto de vista formal. Igualdade formal, todos são iguais perante a lei, mas eu posso interpretar o princípio da igualdade apenas do ponto de vista formal? Claro que não. Eu preciso lembrar também da igualdade material. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Exemplo disso é o próprio inciso 1º da Constituição, quando a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, igualdade formal, vírgula, nos termos da Constituição. Opa! Nos termos da Constituição significa que eu posso ter um tratamento diferenciado pela Constituição no tocante a homens e mulheres? Sim, e isso acontece, por exemplo, no período de licença maternidade e licença paternidade. A licença maternidade na Constituição, 120 dias, a licença paternidade, 5 dias. Isso acontece também nas regras de concessão de aposentadoria, um tratamento diferenciado em termos de idade para homens e mulheres, não só a idade, mas também tempo de contribuição. Então percebam que logo no inciso 1º eu tenho uma clara menção do texto constitucional que nós temos que interpretar o princípio da igualdade do ponto de vista formal, mas não apenas do ponto de vista formal, também do ponto de vista material, porque a vida em sociedade é naturalmente desigual. Por isso, é preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, tá? Então, primeira questão no caput aí do artigo 5º, essa questão referente ao princípio da igualdade, juntando com o inciso 1º do próprio artigo 5º. Outra questão muito comum, direito à vida. Quando que começa o direito à vida no Brasil? Lembre-se que a teoria constitucional brasileira está baseada na concepção, ou seja, uma teoria concepcionista. A partir do momento que eu tenho a concepção, a partir do momento que eu tenho a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, eu tenho o início do direito à vida. Então, existe vida intrauterina no Brasil? Claro que sim. Afinal de contas, né? Boa parte das situações de aborto são consideradas crime. É claro que em determinadas situações o aborto não é crime, tá? Mas percebam que existe uma proteção à vida intrauterina. Direito civil, quem estuda direito civil não tem os direitos do nascituro. Quem que é o nascituro? Aquele que está por nascer. Então percebam que o nascituro ele já é detentor de direitos. Por quê? Porque a vida não começa com o nascimento. A vida começa a partir do momento que eu tenho a concepção, a partir do momento que eu tenho o início da vida intrauterina, tá? Mesmo que eu tenha uma fertilização in vitro, ou seja, a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, mas num tubo de ensaio, num bebê de proveta, ou seja, a fertilização in vitro, não tem clínicas de fertilização in vitro, a partir do momento que o óvulo fertilizado, tá, é introduzido no útero materno, no útero feminino, eu já tenho o início do direito à vida, tá? Então, o direito à vida no Brasil
ele começa com a concepção, com o início da vida intrauterina. É isso que vocês vão lembrar também com relação ao caput do artigo 5º. E ainda no caput do artigo 5º, lembrem-se, tá? Lembrem-se que de acordo com o texto expresso da Constituição, eu aplico as garantias e direitos, né? Eu tenho que observar os deveres para os estrangeiros residentes. Está lá no caput do artigo 5º. Estrangeiros residentes são dotados de direitos e garantias, estão protegidos pelos direitos e garantias do artigo 5º. Devem respeitar os deveres do artigo 5º. Mas isso, gente, numa questão expressa. Numa questão copiou-colou do texto constitucional, numa questão bem literal. Porque na interpretação correta do direito constitucional e do Supremo Tribunal Federal, o que a gente já sabe? Ora, que na verdade, todos aqueles que estão na República Federativa do Brasil estão protegidos pelos direitos e garantias do artigo 5º. Todos aqueles que estão na República Federativa do Brasil, tá, devem respeitar os deveres do artigo 5º da Constituição, ok? Então eu não posso afirmar do ponto de vista da interpretação do direito constitucional, do ponto de vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que os direitos e garantias assegurados na Constituição, no artigo 5º, são apenas para os estrangeiros residentes. Um estrangeiro que esteja de passagem em conexão em um aeroporto internacional, tá, no território brasileiro, ele também está protegido pelos direitos e garantias do artigo 5º, tem que respeitar os deveres do artigo 5º, ok? Então, cuidado com o enunciado, cuidado com a sua banca examinadora e a forma como ela faz o enunciado. Se vier no enunciado assim, ó, de acordo com o expressamente previsto na Constituição, eu vou ter tão somente os estrangeiros residentes, a proteção tão somente aos estrangeiros residentes. Agora, se vier de acordo com o direito constitucional, de acordo com o entendimento da melhor doutrina, de acordo com a jurisprudência do Supremo, aí eu tenho que lembrar que é todo mundo que é a interpretação constitucional correta, ok? Então, ó, são as clássicas questões sobre o caput do artigo 5º, envolvendo inclusive o inciso 1º. Outra questão importantíssima, inciso 2º, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, aquilo que não é proibido é permitido. Ou seja, o princípio da legalidade para nós particulares, para nós pessoas, cidadãos que vivemos aqui na República Federativa do Brasil, representa uma grande garantia de liberdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, aquilo que não é proibido é permitido, tá? Diferente da administração pública, que a gente estuda lá no 37 da Constituição. O princípio da legalidade para a administração pública diz que a conduta da administração, o agir da administração deve se dar nos limites da lei, de acordo com os parâmetros da lei. Lembram lá das minhas aulas, né? Teóricas no YouTube, quando eu falo justamente, né, do princípio da legalidade para a administração pública, é como se o princípio da legalidade fosse um rio administrativo. Tá? A administração pública vai navegar no respectivo rio, mas sempre limitada aqui, ó, pelos ditames da lei. As margens do rio representam justamente o quê? A lei. O leito do rio é justamente o princípio da legalidade. A administração pública precisa navegar, precisa agir, ter a sua conduta sempre nos limites, sempre de acordo com o leito do respectivo rio administrativo, entre aspas. Professor, não entendi. Vai assistir a minha aula sobre o artigo 37, inciso 1º da Constituição, onde eu explico detalhadamente o princípio da legalidade na administração pública. O que eu quero que vocês lembrem nessa revisão é que legalidade para os particulares, para o mundo privado, significa, sobretudo, liberdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para a administração pública, significa o quê? Seguir o devido processo legal, seguir os ditames da legalidade, atuar de acordo com os limites da lei, de acordo com as margens da lei, de acordo com a conduta prevista em lei, ok? Isso que é o mais importante em termos práticos. Depois a gente tem a clássica questão
do inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento. Óbvio, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, que me garante liberdade de convicção política, filosófica, ideológica, religiosa e tantas outras convicções. Se eu tenho liberdade de convicção enquanto fundamento, enquanto pluralismo político, tem que ser livre a manifestação do pensamento, porém vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Depois nós temos questões relacionadas ao inciso 8º, que é um dos mais importantes incisos em termos de artigo 5º, quando a gente fala de provas, concursos, exame da ordem e coisas do tipo. Por quê? Aqui eu tenho o direito de escusa de consciência. Ninguém está obrigado a cumprir uma obrigação a todos imposta. Agora, eu não estou obrigado se eu invoco o quê? Um motivo de natureza religiosa, um motivo de natureza filosófica, um motivo de natureza política, tá? Então, a minha convicção política, ideológica, religiosa, tá, me impede de exercer, de cumprir aquela obrigação a todos imposta. Então, eu manifesto o meu direito de escusa de consciência. Ok, o Estado vai te respeitar, mas você tem que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Se você não cumprir a prestação alternativa fixada em lei, qual é a consequência? Questão de prova, artigo 15 da Constituição, suspensão dos direitos políticos. Então, sempre muito cuidado com o inciso 8º, tá? O inciso 8º aí, sempre relacionado nas questões com o artigo 15 da Constituição. Depois, ó, super comum, quem nunca resolveu uma questão sobre o asilo inviolável, levanta a mão. Eu sei que ninguém aí do outro lado levantou a mão, porque sempre tem questão sobre o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, regra geral, uma regra de inviolabilidade, de sossego, de respeito ao nosso asilo inviolável, à nossa vida privada, no nosso momento de descanso, no nosso momento de privacidade, tá? Então a regra geral é a inviolabilidade, mas eu posso adentrar na casa, eu posso adentrar numa propriedade privada sem o consentimento do morador? Posso, só que aí eu tenho que lembrar, ó, durante a noite eu posso entrar em quais situações? Na situação DDS. O que significa a situação DDS? Em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou socorro, tá? Então eu tenho uma situação de delito, um flagrante delito, está acontecendo um crime dentro de uma residência. Eu posso adentrar, não só eu, como as autoridades policiais, mas enfim, qualquer pessoa pode adentrar sem o consentimento do morador em situação de flagrante delito. Está acontecendo um desastre, posso adentrar também sem o consentimento do morador. Preciso prestar socorro, meu vizinho teve um ataque cardíaco no apartamento ao lado, meto o pé na porta e vou lá prestar o socorro devido, tá? Então, durante a noite, quais são as situações? As situações DDS, delito, desastre e socorro. E durante o dia, professor, quais são as situações durante o dia? Ora, DDS mais DJ ou OJ. Nas mesmas situações da noite, em caso de flagrante delito, desastre e socorro, mais determinação judicial ou ordem judicial. Então, ó, cumprir o mandado de busca e apreensão somente durante o dia. Cumprir o mandado de prisão e a pessoa está lá no asilo inviolável dela somente durante o dia. Naturalmente, o que o concurso de vocês pergunta, tá? Qual que é o conceito de dia, qual que é o conceito de noite? Quando eu falo justamente de noite, gente, 18 às 6 horas. Às 6 horas. Quando eu falo do conceito de dia, das 6 às 18 horas. Só que eu não posso ter como parâmetro apenas o critério físico, apenas o critério de tempo, tá? Eu preciso conjugá-lo com o critério astronômico. E aí entra a melhor doutrina do direito constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, a Polícia Civil de um Estado, pode cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão na residência de uma pessoa, no asilo inviolável de uma pessoa, às 19 horas durante o horário de verão? Claro que sim. Por quê? Porque durante as 19 horas no horário de verão, claramente ainda está de dia, literalmente, né? Claramente ainda está
claro, ou seja, prepondera o critério astronômico, a aurora, o nascer do sol, o crepúsculo, o pôr do sol, tá? Então isso aqui, ó, é uma referência em termos de horas, mas na jurisprudência do Supremo e na doutrina, na melhor doutrina do direito constitucional, eu posso sim ter o cumprimento de uma ordem judicial, por exemplo, tá? Às 19 horas, às 19h30, às 5h30, às 5h40, vai depender das condições astronômicas, ou seja, se já estiver de dia, tudo bem, se ainda estiver de dia, tudo bem. Eu tenho que respeitar o asilo inviolável durante a noite, tá? E aí vem questões também sobre o que é o asilo inviolável. A sua casa, né? A nossa residência, claramente é um asilo inviolável do indivíduo. Mas não apenas as casas, as residências, tá? Eu tenho que lembrar que as propriedades privadas de cunho, de circulação privada como um todo, são asilos invioláveis. Então, um consultório médico, o consultório de odontologia, muito comum nas provas, asilo inviolável, tá? O escritório de contabilidade, asilo inviolável, tá? O escritório de advocacia, asilo inviolável. Quarto de hotel, jurisprudência do Supremo, asilo inviolável, tá? Barco, se a pessoa mora no barco, asilo inviolável. Boleia do caminhão, o caminhoneiro está lá no posto, parado, dormindo na boleia do caminhão, asilo inviolável. Motorhome, o motorhome está parado, você está dormindo lá no motorhome, ali, asilo inviolável, tá? Então, cuidado com essas jurisprudências do STF no tocante ao inciso 11, é uma parte sempre muito importante e muito cobrada nos concursos públicos como um todo, tá? Além disso, né? O que eu tenho que lembrar aqui, ó, sobre uma questão de direito constitucional comum, além do inciso 11. Vocês vão tomar muito cuidado, obviamente, com o inciso 12. O inciso 12 traz a regra da inviolabilidade das nossas comunicações. Em regra, ninguém vai sair por aí xeretando a minha correspondência, xeretando a minha comunicação telegráfica, xeretando a minha comunicação de dados ou a minha comunicação telefônica. A regra geral é inviolabilidade, uma proteção às nossas comunicações, a nossa privacidade das comunicações. Mas, no último caso, quando não for possível comprovar a prática delituosa através de outra maneira, eu posso ter uma ordem judicial para acessar o conteúdo de uma conversa, o conteúdo de uma comunicação. Sim, posso ter uma ordem judicial para fins de investigação criminal, inquérito policial ou instrução processual penal, ou seja, a instrução da ação penal que já está em andamento no Poder Judiciário, tá? Então, uma ordem judicial pode autorizar o acesso à comunicação em geral? Sim. Seja comunicação por correspondência, seja comunicação telegráfica, seja comunicação de dados, seja comunicação telefônica. Professor, mas no último caso se refere tão somente às comunicações telefônicas. No passado, sim, só que o Supremo Tribunal Federal já mudou esse entendimento há muito tempo, tá? Então, em último caso, para fins de investigação criminal, para fins de instrução processual penal, mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, eu posso acessar o conteúdo da correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados e também das comunicações telefônicas, tá? Cuidado com isso aqui, ó, o 12, importantíssimo. Outra questão recorrente, o inciso 15, liberdade de locomoção, tá? É livre em tempos de paz. A liberdade de locomoção em nosso país, eu posso entrar, sair do território brasileiro, permanecer com ou sem os meus bens, liberdade de locomoção. Qual que é a grande questão que surge aqui? Muitas vezes a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer, acaba virando enunciado para uma questão sobre o remédio constitucional. Ou seja, eu tive uma lesão à minha liberdade de locomoção, eu tive uma lesão arbitrária, ilegal, tá? Da minha liberdade. Qual é o remédio constitucional cabível? Habeas corpus, liberdade do corpo. Habeas, liberdade, corpus, liberdade do corpo, tá? Então afronta ao inciso 15 a liberdade de locomoção,
habeas corpus vai ser o remédio constitucional, né, correto. Outra questão extremamente comum, ó, inciso 16. Quando eu falo do 16, vocês vão lembrar que existe um direito de reunião. Todos nós podemos nos reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos à circulação pública, em locais de livre circulação pública, na praça da sociedade, na avenida principal, enfim, nos espaços públicos de circulação pública, nós podemos exercer o nosso direito de reunião, desde que seja uma reunião, uma manifestação pacífica, sem armas. Se é pacífica, tem que ser sem armas, tá? E eu preciso de autorização do Estado? A prefeitura tem que me autorizar a fazer a exercer esse direito de reunião? Claro que não, eu preciso simplesmente comunicar à autoridade competente, comunicar à secretaria do município, muitas vezes competente, tá? Por que eu preciso simplesmente comunicar? Ora, pode ser que outras pessoas, um outro grupo de pessoas já esteja, né, exercendo esse direito, já tenha marcado para aquele dia, para aquele horário, tá, a manifestação naquele local. Não é muito comum nas cidades, em regra, você tem ali um lugar que é mais tradicional, onde as pessoas, em regra, exercem o seu direito de reunião, o seu direito de manifestação. Então eu preciso simplesmente comunicar à autoridade competente, não tem que ter qualquer tipo de autorização por parte do Estado, uma questão extremamente comum, tá? Ó, depois a Constituição, o artigo 5º, vai falar a respeito das associações. Sinceramente, liberdade de associação é uma das coisas mais fáceis, é livre, né? Você pode se associar, permanecer associado, sair da sociedade, da associação, tá? Nenhuma associação pode ter caráter, né, paramilitar, é justamente o inciso 17, tá? É livre a liberdade de associação, vedada a associação de caráter paramilitar, mas a questão mais comum, vocês vão lembrar, é do artigo 5º, inciso 19, é o 19, tá? Que fala o seguinte: a extinção de uma associação. Eu vou compulsoriamente, tá? Compulsoriamente extinguir, fechar uma associação. Preciso de decisão judicial transitada em julgado. Agora, suspender a associação, simplesmente suspender os trabalhos, a atividade de uma associação. Qualquer decisão judicial, tá? Então, cuidado com o artigo 5º, inciso 19. Tá me falhando a memória aqui agora, gente, eu não lembro se é o 18 ou se é o 19, tá? Mas tá por ali, né? Artigo 5º, inciso 18, 19, fala justamente dessa questão. A extinção da associação, fechar a associação compulsoriamente, decisão judicial transitada em julgado, tá? Suspender as atividades da associação, qualquer tipo de decisão judicial, tá? E sobre o direito de propriedade? Bem, além de lembrar que a Constituição garante o direito de propriedade, eu tenho que lembrar que a propriedade tem que atender à função social. Lembre-se lá, 22, direito de propriedade. 23, a propriedade tem que atender sua função social. E depois vem a clássica questão sobre o artigo 5º, inciso 24, que fala da desapropriação. Eu posso ter a minha propriedade desapropriada? Sim, e pode ser uma desapropriação por utilidade pública, ou então uma desapropriação por necessidade pública. Opa, falei justamente, né, de uma desapropriação por utilidade ou necessidade pública. A indenização é uma indenização prévia e em dinheiro. Lembrem-se disso, tá? Eu não tenho culpa, eu não fiz nada para que efetivamente eu fosse sancionado, punido pelo Estado e sofresse uma desapropriação por utilidade ou necessidade pública, tá? Lembrem-se, ó, utilidade pública, em tese o poder público poderia ter desapropriado qualquer propriedade, mas ele fez unidunité, o desapropriado foi você, tá? Então é justamente o quê? Uma desapropriação por utilidade pública, ele teria escolha, ele teria opções. E a desapropriação por necessidade pública tinha que ter sido o seu imóvel, tinha que ser aquela propriedade, não tinha outra propriedade, tinha que ser aquela, porque é ali que a rodovia ia passar, ali
que o poder público precisa efetivamente, daquela propriedade, precisa fazer a desapropriação. Então, ó, falei da desapropriação por utilidade ou necessidade pública, o particular não está sendo punido, tá? Ou foi uma escolha da administração, ou foi uma necessidade da administração. Logo, a indenização é prévia e em dinheiro, correto? Diferente da desapropriação por interesse social. Lembrem-se, a Constituição garante o direito de propriedade, tá? Só que nenhum direito fundamental é absoluto, incondicionado, nem mesmo a vida é um direito absoluto. Eu não posso ter pena de morte em caso de guerra declarada. Em determinadas situações, o aborto não é legalizado, não é permitido. Então percebam que nem mesmo o direito à vida, que é o mais fundamental de todos os direitos, é absoluto, é incondicionado. Ou seja, os direitos fundamentais, eles são relativizados, podem ser relativizados, tá? O direito de propriedade também, o direito de propriedade não é absoluto. A minha propriedade tem que atender sua função social. Se a minha propriedade não atende à função social, eu posso ser punido pelo Estado? Posso. Eu posso ter uma desapropriação por interesse social. Eu tenho uma propriedade rural e a minha propriedade rural não tem uma galinha ciscando, é totalmente improdutiva. A partir do momento que ela é improdutiva, ela pode ser desapropriada por interesse social para fins de reforma agrária. Então eu vou perder a minha propriedade porque eu não dou a destinação social que a Constituição exige e que a sociedade espera dela, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma propriedade rural improdutiva, ela vai ser desapropriada para fins de reforma agrária. E aí tem um detalhe de prova: a indenização não vai ser prévia e nem em dinheiro. A indenização vai ser paga em títulos da dívida pública, no caso, no meu exemplo aqui, em títulos da dívida agrária, que serão resgatáveis apenas no futuro, ok? Então, cuidado aí com o 24. Mas, cuidado, muito cuidado, diga-se passagem, tá? Com o artigo 5º, inciso 25. Por que o artigo 5º, inciso 25, ele é extremamente importante? Porque ele fala justamente, gente, da chamada requisição administrativa. Em caso de iminente perigo público, o que a autoridade competente pode fazer? Em regra, um policial, né? Imagina um policial que está perseguindo um bandido, que está perseguindo um meliante, tá? Aí o bandido, o ladrão, pega um carro particular e sai em disparada. O que o policial vai fazer? Segui-lo, né? Vai justamente requisitar um automóvel particular e sair em perseguição. Aí, coincidentemente, nos filmes, sempre é uma Ferrari, um Porsche, um carro bem caro, esportivo. E o que acontece nessa perseguição, gente? Ora, acontece que o carro capota, toma tiro, enfim, eu tenho diversas avarias, diversos danos no respectivo automóvel, naquela propriedade particular. E aí eu estou diante do Instituto da Requisição Administrativa. Eu tenho que lembrar, tá, que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá requisitar uma propriedade particular, assegurado ao proprietário do automóvel, por exemplo, indenização posterior, se houver dano, tá? E por fim, a última questão que recorrentemente nós encontramos sobre o direito de propriedade é o artigo 5º, inciso 26, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Mas lembrem-se, para a propriedade rural ser impenhorável, eu tenho que observar 3 requisitos. Para a propriedade rural ser impenhorável, eu preciso observar 3 requisitos. Primeiro, precisa ser pequena, porque é para a pequena propriedade rural. Segundo, tem que ser trabalhada pela família. Não pode ter um empregado. Isso aqui é para privilegiar justamente o quê? Dar uma garantia, e não privilegiar, né? Mas dar uma garantia à agricultura familiar, ao pequeno proprietário rural. É justamente o quê? Trabalhada pela família. E terceiro, o financiamento. O empréstimo obtido foi em razão da propriedade, em razão do financiamento da produção daquela pequena propriedade rural. Aí ela vai gozar da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tá? E aí o seguinte, ó, falei do direito de propriedade, eu tenho todos esses dispositivos. Se a Constituição garante o direito de propriedade, ela também vai proteger a propriedade intelectual. Aí vem o 27 com os direitos autorais, né?
O 28 também, garantindo direitos autorais nas obras coletivas, tá? O 29, falando justamente da propriedade intelectual, marcas, patentes, tá? Tudo isso é direito de propriedade e está garantido pela Constituição, lá no 27, 28 e 29. Só que é uma questão lógica, olha só, se a Constituição protege o direito de propriedade, tem que assegurar também o direito à herança. Aí vem o artigo 5º, inciso 30. Só que a questão que cai em prova mesmo é justamente o inciso 31, tá? Lembrem-se da sucessão de bens de estrangeiros no Brasil. O estrangeiro que tem bens no Brasil faleceu, morreu, tá? E deixou herdeiros brasileiros, filhos, cônjuge, né? No Brasil, filhos e cônjuges brasileiros. Qual que é a regra, qual que é a lei que, em regra, vai regular a transmissão dos bens, vai regular a sucessão, a herança? Ora, professor, em regra, a lei brasileira, correto. Agora, e se a lei pessoal do de cujus, ou seja, a lei pessoal do estrangeiro falecido, for mais favorável? A lei do país dele, a lei pessoal do estrangeiro. Então, aquele exemplo que eu dou lá no YouTube. Ah, eu tenho um francês que faleceu e deixou bens aqui no Brasil para os filhos brasileiros, ou para o cônjuge, ou para a esposa brasileira. Ah, qual que vai ser a lei que, em regra, vai regular a sucessão, a transmissão dos bens? A lei brasileira, mas a lei francesa é mais favorável, então a lei francesa. Vai ser sempre a lei pessoal do de cujus, do morto, do estrangeiro morto, quando ela for mais favorável aos herdeiros brasileiros, ok? Então atenção, cuidado aí, direito de propriedade, sobretudo o quê? Com a sucessão de bens de estrangeiros no Brasil, artigo 5º, inciso 31, tá? Vou terminar o vídeo por aqui, foi a nossa primeira parte, tá? Sempre que eu chegar no final de um quadro aqui, eu vou dar um stop, a gente deve fazer essa aula de revisão aí em umas 2, 3 aulas, eu tô calculando mais ou menos, pode ser um pouquinho mais, o importante é vocês entenderem e fazerem a revisão do conteúdo como um todo, tá? Obrigado, siga-me no Instagram, inscreva-se no canal, dá o like, dá o joinha aí, porque isso pra gente é muito importante, tá? Daqui a pouco eu volto com mais uma revisão sobre o direito constitucional, mais uma revisão sobre o artigo 5º, os direitos e deveres individuais e coletivos, né? Um dos pontos mais importantes da nossa Constituição. Obrigado e até lá!